Gideão é conhecido porque ele é aquele que vai recrutar 32 mil pessoas, e das 32 mil pessoas, Deus fala para eles separarem. Nessa separação dá 300 pessoas, 300 guerreiros, contra aproximadamente 145 mil medianetas, ou mais. Então você vai ver que dentro desse percurso houve algumas coisas. Se você continuar lendo o contexto, você vai ver que pelo povo desobedecer a Deus, Deus permitiu que os seus inimigos, o texto diz que os inimigos eles eram mais numerosos, mais fortes, mas só conquistou Israel porque eles estavam em desobediência. Por 7 anos, Israel se torna escravo. Ao clamar ao Senhor, a Bíblia diz que quando eles começam a clamar a Deus, Deus responde eles e vai agora levantar o rei para libertar eles dessa escravidão. E aí começa a chamada de Gideão. Gideão está malhando trigo no lagar. Todo mundo sabe que aonde ele está malhando trigo, aonde ele está separando o trigo, é lugar de amassar as uvas, fazer vinho. E por que ele está em um lugar fazendo uma coisa que é um lugar propício para outra? Por causa da opressão dos seus inimigos. Então, se o período não era de uva, jamais pensaria que ele estivesse ali malhando trigo. E aí ele começa uma conversa com Deus, no momento que aparece o anjo. Aparece o anjo, e o anjo diz que a partir dele, algumas coisas iriam acontecer. E ele vai trazer alguns questionamentos. Uma delas é ele dizer para o anjo que o povo está passando por uma grande tribulação, uma grande luta, e parece que Deus não ia fazer nada a seu respeito. E Deus mostra para ele o poder que a desobediência tem de fazer alguém perecer. E aí Deus vai dar algumas tarefas para ele. Para Gideão, a primeira coisa era destruir o pináculo, ou obelisco de Baal, que o seu pai cultivava com tanta alegria. Dali vai aparecer outros pontos para ele fazer com Deus. Mas eu separei aqui alguns pontos, e para não ficar extenso, eu quero falar sobre esses pontos. Não são muitos, são 5 pontos. O primeiro é desobediência. Você vai ver que o livro de Juízes, ele carrega muito isso, né? Deus levanta um juiz, aquele juiz batalha com o povo, ouvindo a voz de Deus, dá liberdade para o povo começa a desfrutar de algo bom, e ao decorrer de desfrutar de algo bom, o povo esquece quem é Deus. E aí começa a agir na desobediência. O que é a desobediência? Eles começam a viver fora de princípios a qual o Senhor estabeleceu. No livro de Juízes, você já passou pelo livro do Êxodo, você já passou por Número, você já passou por Deuteronômio. Gênesis vai dar uma base da criação, da fundação, do firmamento, da estrutura. Quando passa pelo livro de Êxodo, você vai ver muitos milagres. Você vai ver uma previsão de Deus sobre aquela nação enquanto eles estão peregrinando. Então, milagres ocorriam o tempo todo. Ter a presença de uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem, era real aonde eles estavam. Fazer o mar se abrir era algo que para eles ainda perpetualizava, aquilo ecoava as nações. Sabe, fazer a água sair da rocha e tantas outras coisas, sabe, o maná descer do céu. Então eles vivem o êxodo, coisas extraordinárias. E aí você vai ver que vem Levítico, aí vem o ensinamento sobre o sacrifício, o ensinamento sobre a oferta e várias coisas relacionadas a isso. De como se comportar, colocando ordem nas coisas. O livro de Números, ele já vai falar sobre a quantidade, a numeração do povo, as tribos, para onde eles foram, para onde eles vão, aquele rei para onde vai, para onde vem. E o livro de Deuteronômio, ele fala sobre tudo isso outra vez, alertando ao povo que precisa manter os princípios. Que a base da nossa jornada é os princípios. É o que a Bíblia ensina. É o que está na palavra de Deus. Isso não importa se passou 5, 6, 7 mil anos.
É a base, a estrutura que nós precisamos seguir. O Novo Testamento, para quem estuda, sabe que ele não anula o Antigo Testamento. Na verdade, o Novo Testamento, ele complementa. Você só entende algumas coisas do Novo Testamento quando você lê o Antigo Testamento. Então você vai ver que é uma jornada que Deus estabeleceu princípios que o povo não poderia quebrar. E se o povo quebrasse, teria que dar conta dos seus feitos. Então o povo começava a desfrutar de vitórias, conquistas, e de repente esquecia Deus. Começava a prosperar. Se eu fosse atualizar esse contexto hoje, a porta de emprego abre, o recurso melhora, a casa já não é aquela casa do começo, já é uma casa melhor. O carro, já que tu não vai mais a pé, agora é um carro que Deus te abençoou. E aí, se você não vigiar, começa a entrar algumas coisas no seu coração. Você quer procurar outros ambientes, você quer desfrutar, e aí você diz assim, mas a vida é para ser vivida. Antes o pensamento era um tipo, mas aí depois que começa a conquistar, às vezes o pensamento muda. E assim acontecia com esse povo. E por causa da desobediência, por aquilo que se planta, se colhe, o que acontecia? Eles estavam vivendo bem e de repente vinha o inimigo. Às vezes o inimigo nem era tão forte. O inimigo nem tinha tanto poder para conquistá-los, mas conquistava porque eles estavam em desobediência. E por estar em desobediência, muitas coisas permitia-se que entrasse no meio deles. E aí facilmente sucumbia, facilmente era levado escravo, viravam reféns e ficavam um período servindo aquela nação como escravo. Até que alguém aclamava a Deus, clamava ao Senhor, gritava para o socorro, e aí Deus respondia ao socorro e libertava eles de novo. O livro de Juízes vai vir muito desse enredo. Vai vir com Otiniel, vai vir com Sansão, vai vir com Jefté, e tantos outros, Jefté, tantos outros. Então você vai ver que quando entra dentro desse enredo com Gideão, eles estavam em desobediência e foram entregados na mão dos medianitas por 7 anos. 7 anos que eles estão como escravos. 7 anos sem saqueados, 7 anos eles têm que cavar buraco em montanhas como caverna para se esconder. Então o primeiro passo, e aqui Deus está dizendo assim para Gideão, olha, vai ter mudança. Vai ter mudança. Só que o primeiro passo que aconteceu aqui foi uma desobediência. Então precisa de uma restauração. Precisa de um arrependimento. Precisa não somente de mas talvez de uma nação se arrepender. É o que acontece com a cidade de Nínive. É claro que esse contexto desses 5 pontos é justamente para o contexto que nós estamos falando de Juízes, capítulo 6. Mas você vai ver que quando Deus chama Jonas para ir em Nínive, e Jonas, ele pega outros caminhos, ele pega outras direções, no final ele vai parar em Nínive. E quando ele começa a pregoar em Nínive, quando ele começa a falar da palavra em Nínive, arrepender-vos, e nem é uma mensagem, você pode dizer assim, nossa, ele está usando um contexto teológico. Não é arrepender-vos, porque vai chegar o fim. Ou se arrepende, ou vai morrer. Não tem muito enredo. E aquela nação, aquele líder, ele põe o povo para se prostrar, para jejuar, para se arrepender. E por um período de conversão, de transformação, de aceitação, ou de ouvir, eles estão livres. Não vai ser destruído de imediato. Há um se lançar para aquelas palavras. Aqui não é diferente. Aqui, quando você vê Gideão, o povo está sendo massacrado, oprimido, está como refém, está ali vivendo uma escravidão. E de repente o anjo do Senhor aparece para Gideão, dizendo, olha, há uma proporção de vocês saírem dessa situação. E aí o texto diz que Gideão começa uma conversa dizendo assim, mas será que Deus não está vendo o que nós estamos passando? Irmão, Deus está vendo o que nós estamos passando. E eu acredito que Ele age em cima do que você se arrepende. Ele age em cima do que você realmente quer que Ele haja. Eu estava vendo um vídeo essa semana e foi muito legal o vídeo, porque o cara pega uma xícara
ele põe uma xícara na frente da câmera, ele pega um martelinho, ele bate com o martelinho na xícara. E a xícara quebra um pedaço. E aí quando ele quebra um pedaço, ele pega aquele pedaço, encaixa no lugar, pega um adesivo escrito desculpa e cola. E aí ele pega um recipiente com um líquido e ele começa a entornar dentro da xícara e ela começa a vazar. E o enredo daquilo ali, o texto que o vídeo continua mostrando é dizendo assim, ó, só desculpa não cola. Realmente essa atitude, o processo de se arrepender é fazer algo o oposto. Então, se eu digo que eu me arrependo de alguma coisa, mas eu continuo as minhas práticas, se eu digo que me arrependo de alguma coisa, mas eu continuo vivendo a vida que eu estava vivendo, foi um arrependimento só de palavras. Irmãos, de Deus não se deixa se levar por palavras. Você pode falar que você se arrependeu, você pode falar que perdoa, da boca para fora, e eu acreditar, mas Deus você não engana. Deus eu não engano. Ninguém consegue enganar a Deus. E a gente entende que até Paulo dá algumas bases sobre isso, que o arrependimento produz fruto de arrependimento. Então, se nós nos arrependemos de estar indo para lá, que é o caminho errado, e eu falo, eu me arrependo, eu não quero fazer isso, mas eu continuo andando para lá, de fato eu me arrependi, sim ou não? Não. Porque se eu estou andando para lá e o lugar é errado, e eu me arrependi, eu tenho que mudar minha rota. Então aqui, Deus está falando para Gideão, o povo se esqueceu de quem eu sou. O povo esqueceu de onde eu tirei eles. O povo esqueceu de 40 anos de peregrinação por causa deles mesmos. Tirei do Egito, supri a necessidade deles durante 40 anos, numa jornada que seria 40 dias, mas o povo precisou levar 40 anos. E mesmo levando 40 anos fora do propósito pela região deles, supri a necessidade. Me diz aonde eles pararam para comprar sandália durante 40 anos. Me diz aonde eles arrumaram pano, tecido para fazer roupa por 40 anos. Então você vai ver que Deus, ele supria a necessidade, como supre até hoje. Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui é se arrepender. Quer desfrutar ou quer realizar uma grande missão, o primeiro passo é se arrepender daquilo que você fez, ou aquilo que talvez está sendo como prática. Se arrepender diante do Senhor, isso é para qualquer um. Sendo pastor ou não pastor, nós todos os dias cometemos falhas, temos que nos arrepender. Todos os dias. Todos os dias nós precisamos nos curvar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu errei, eu pequei, seja com o que eu olhei, com o que eu pensei, com um momento de ira que eu desejei mal para alguém, enfim. Ou cobicei alguma coisa alheia, porque eu invejei alguma coisa alheia. Então, o tempo todo nós somos bombardeados a isso. E precisamos nos arrepender o tempo todo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que no momento que Deus chama Gideão pergunta mais ou menos assim, como eu posso fazer isso? Estou aqui malhando trigo, fugindo de tudo isso. Como eu posso livrar minha família? Afinal de contas, eu sou menor da minha casa. E essa palavra, quando você usa menor da sua casa, é como se ele dissesse assim, eu sou uma tribo de Manassés, eu sou uma tribo pequena, eu não tenho muito o que expandir. Como é que eu vou fazer uma diferença na minha família? Às vezes a gente acha que para fazer diferença na nossa família precisa de muito. Eu não conheço pessoas influentes, eu não conheço pessoas com dinheiro, eu não conheço pessoas que conhecem muitas pessoas, eu não tenho recurso, eu não tenho um bom emprego, minha família não tem um bom nome. Ele achou que isso tudo era um currículo para livrar a família dele, ou a nação dele daquela opressão. Não precisa. Nós vamos ver que depende se você é alguém de renome, depende. A Bíblia, ela sempre faz questão de dar a árvore genealógica daqueles que estão. E por um destaque, vamos destacar alguma coisa.
Então a Bíblia fala fulano, filho de ciclano, filho neto de ciclano, vai falando da geração dele. Tem um nome no Antigo Testamento que ele faz uma diferença muito grande, chamado Elias. E Elias, irmão, não tem genealogia. Elias surge em um cenário onde Acabe, como Jezabel, estão trazendo uma grande depravação para aquele ambiente. E ele surge para confrontar, para mostrar quem serve e quem não serve, para trazer uma palavra direcionada para os profetas de Baal, para os profetas de Azé. Ele é alguém que vai profetizar que não vai chover. E ele chega num cenário que, se você for procurar genealogia, nem tem genealogia dele. Talvez o requerimento que usou como prática das pessoas dar referência qual era o seu sobrenome, nome, quem é a tua titularidade, e talvez você não tenha, isso não é impedimento de você fazer a diferença na sua casa. Às vezes não, com certeza, para fazer a diferença na sua casa, você só precisa ter um coração aberto, obediente à voz de Deus. Josué, que vai morrer, depois que ele morre, vai inaugurar essa sessão de juízes, ele deixa bem claro, no momento que o povo que ia fazer outras coisas e para outras direções, Josué alguém que diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmão, para onde vocês vão, o que vocês vão fazer, eu não sei. Se vocês querem manter, se vocês querem se vigiar, se vocês querem ir para a esquerda ou voltar, eu não sei. Eu sei que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você só pode declarar isso, irmão, só declara isso quem teve uma experiência com Deus. Quem desfrutou do que Josué desfrutou. Para começar, para mim foi uma grande responsabilidade de Josué assumir um trabalho que era Moisés que exercia. Quando você pega algo que não está desenvolvendo muito bem, o que você fizer desenvolver é ponto para você. Sim ou não? Se você pega algo que não está muito bom e você começa a fazer um trabalho aqui no melhor, que bom, melhorou. Só que quando Josué assume a liderança que Deus chamou ele está vindo ser sucessor de uma pessoa que Deus usou para abrir um mar. Ele está sendo sucessor de alguém que tocava na rocha, a rocha cedia água no deserto. Ele está sendo sucessor de alguém que orava e comida descia do céu, o maná descia do céu. Alguém que o povo dizia da carne, nós queremos carne, e vinha e codornas para alimentar o povo. Não, são 3 milhões de pessoas. Quantas codornas teriam que alimentar esses 3 milhões de pessoas? Então você vai ver que Josué está entrando no cenário dizendo assim, como é que mantém esse nível? Como é que mantém essa posição? Como é que mantém ele sobe para falar com Deus e quando ele desce, a face dele a gente não consegue nem olhar. Então, como mantém isso? Esse homem com o cajado, com a mão levantada, o povo vence. E quando ele abaixa, o povo pega. Como é que mantém esse nível? Então faz muito sentido quando Deus olha para dentro de Josué e diz para ele, Josué, esforça-te. E tenha de bom, esforça. Mostra a sua vontade. Faça o que depende de você. Faça a sua parte. Deixa que o resto. Deixa que o milagre, deixa que o extraordinário, o sobrenatural, a transformação, eu que faço. Irmão, eu e o Silvio sempre estamos conversando aqui. Não é a eloquência que faz uma pessoa confessar e aceitar Jesus, não. Não é a didática, não é a teologia, é o Espírito Santo. Se ele me convencer, eu posso citar livros, eu posso falar de forma eloquente, de forma com gatilhos mentais, eu posso falar, não vai mudar. Agora, quando o Espírito Santo ele vai convencer o homem, quando ele está ali convencendo a pessoa, às vezes o cara nem usou tanta eloquência. Se você for ver bem, você vai ver uma mensagem de Estevão. Irmão, a mensagem de Estevão, ele jogando na cara daquele povo que Jesus veio e eles não quiseram.
Ele dizendo, nós somos da geração de Abraão, de Isaac, de Jacó, patriarcal, ele veio, nós não recebemos, crucificamos ele. O povo atônito. Houve conversão naquele momento? Sim. Não vou dizer que foi manifestada a conversão, mas Paulo sai dali com uma semente. É através da pregação de Estevão que Paulo sai dali com uma semente dizendo assim, eu vou caçar crente. E é no caçar crente que na estrada de Damasco, Deus aparece para ele e começa uma transformação. Pedro vai pregar, Pedro está no Pentecostes, Atos capítulo 2, ele está lá pregando, os outros dizendo assim, um bando de bêbado. Não sabe o que está falando? Pedro, levanta, irmão, e não tem muita eloquência, não. Ele traz uma palavra muito direta, e 3 mil se converte. Você vai ver João Batista pregando no deserto, irmão? Vamos lá. João Batista está vestido de pelo de camelo. Já viu que ele não está de terno e gravata, ele não está arrumadinho. Ele come mel silvestre e gafanhoto. Já viu que a alimentação dele não é balanceada. E ele prega dizendo, bando de víboras, serpente, cobras, até quando fugirá da ira do Senhor? Quem me ensinou a fugir dela? E o povo dizendo, eu quero ser batizado, eu quero. Então você vai ver que é uma ação do Espírito Santo. Então, quando Deus chama Gideão, está dizendo, Gideão, você só tem que fazer a sua parte. Irmãos, a gente está em casa, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente prega para os nossos familiares, nossos amigos, mas quem vai convencer não é você. Quem vai convencer é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, muitas das vezes, para convencer ele, vai mostrar o seu testemunho. Por isso que o nosso testemunho é importante. Olha quem era e olha como ele está. Porque, não sei quanto a vocês, mas muitos, né, quando se deparam com alguém que era muito fora de um padrão comum, né, que vivia uma vida bem depravada, ou uma vida bem difícil, as pessoas olham e dizem assim, rapaz, fulano fazia isso. Deus mudou fulano. E aí qual é a concepção? Se Deus mudou A, por que não pode mudar B? Eu já falei isso aqui, eu não tive o privilégio de nascer num berço evangélico. Mas alguns testemunhos colaboraram muito para isso. Você ouvir a palavra e em cima da palavra que ela muda, você olha para a vida daquele que está pregando e você fala, rapaz, eu conheci ele, mudou mesmo. Eu lembro o que ele fazia e para ele estar ali em cima hoje é porque Deus mudou mesmo. Então algumas coisas se tornam difíceis porque às vezes uma pessoa prega uma coisa que ela também não vive. E às vezes a gente vai ouvir as pessoas dizendo assim, você tem que pregar o que você vive, sim ou não? Sim ou não? E eu já acho que é o contrário. Você tem que viver o que você prega. Porque se muitos pregar o que vive, o testemunho não seria bom. Mas se você prega, se você vive o que você prega, você vai ter que distorcer algumas coisas. Vou dar um exemplo. Se você prega sobre fidelidade, você precisa ser o quê? Se você prega sobre santidade, você tem que ter o quê? Buscar Deus. Se você prega sobre que a Bíblia fala, a Bíblia é a mensagem de Deus para a nossa vida, o que eu tenho que estar lendo? A Bíblia. Então, o primeiro ponto é obedecer a voz de Deus. Né? Isso é entender os caminhos horrendos. Segundo ponto é entender o chamado de Deus. E não põe desculpa que você é o menor da casa, que você não tem recurso, que você não fez uma boa faculdade, que você é iletrado, que você não sabe falar, que você não... Não. Jeremias diz assim, eis que sou uma criança que não sei falar. E Deus diz para ele, não diga que és uma criança, porque o que eu mandar você falar é o seguinte. E há argumentos teológicos que não era nem que ele não sabia falar por ser criança. É porque ele não tinha conhecimento do que Deus queria direcionar para ele falar. E Deus falou para ele, só abre a boca. Eu vou te dar uma vida. Lá não tinha a Bíblia, que você tem hoje, que você pode sentar na tua sala e ler. Lá tinha a experiência. Então você vai ver com o Antigo Testamento, eles viveram. Você hoje lê o que Abraão viveu, você lê o que Isaac viveu, você lê o que Jacó viveu, você fala, que bonito. Nossa, é um poema, é poético demais. Eles viveram aquilo. Hoje você lê o que eles viveram, que está como referência para você.
também poder alcançar ter um caminho com Deus e ter a sua experiência com Deus. O ponto 3 Deus fala para ele assim, depois que ele fala assim, olha, eu sou menor, eu não sei o que fazer, como eu faço para ajudar, ou para livrar, ou para salvar a minha família? Deus fala para ele, quebra os altares dos ídolos, quebra os altares que vocês usavam como idolatria. Irmão, eu poderia simplesmente trazer o texto que havia um punhado de Baal, que ele quebra, ele taca fogo, e aqui traz um problema incrível para o pai dele, enfim. Mas algumas coisas para nós vivermos uma grande missão. Existem alguns altares em nossas vidas que precisam ser quebrados. Um desses altares que eu entendo é que a prática do passado ela não pode ser presente. O que eu vivia no passado, o que eu fazia no passado, como alguém que não conhecia Cristo, ela não pode ser real no meu presente. Então, algumas coisas eu quero. Não sei se vocês já se depararam com alguém que talvez no passado era muito bravo, e ele diz ainda até hoje como crente, não pisa no meu calo, não. Não pisa no meu pé, não. Quando eu espalho, ninguém me junta. Sabe, vocês não me conheceram antes, não. Não, o velho homem, ele foi sepultado. O velho homem morreu. Então eu preciso entender que eu preciso sepultar algumas coisas que eram do passado. Então, alguns ambientes que eu ia, algumas coisas que eu fazia, algumas coisas que eu me envolvia em grande profundidade, eu tenho que sair. Eu preciso quebrar esses altares. Algumas formas, algumas palavras. Eu preciso entender que eu sou uma nova criatura. E para quem não sabe, quando você confessa a Cristo, você recebe o Espírito Santo, algumas coisas é de imediato. De imediato é a salvação, de imediato é a justificação, é a adoção. De imediato. De imediato você é adotado por Deus, você passa a fazer parte da família, você agora é chamado de filho. Você é justificado, se torna justo a partir daquele momento. E você alcança a salvação, você é salvo. A santificação ela é a única que é um processo diário. A santificação é você renunciar a algumas vontades, alguns desejos. É por isso que Jesus diz que quem quer vir após mim, leve-se a si mesmo, toma a sua cruz e venha. Porque é uma renúncia diária. Todos aqui, mesmo como cristão, receberam proposta que seria muito chamativa, mas aí você fala, não, eu não vou mais para esse lado. Eu sou um cristão agora, eu sigo princípios do Senhor, princípios do Senhor, eu não posso participar disso. Então você vai receber propostas indecentes, seja na área de recursos, você pega isso aqui, mas não anota isso, fala que foi isso, mente aqui, mente ali, e você está dizendo, meu Deus, eu estou numa crise financeira, esse era o momento de eu ganhar um dinheiro, mas aí grita dentro de você, existe um princípio. E o recurso não pode falar mais do que o princípio. A necessidade não pode falar mais do que o princípio. Aí você fala, não, eu não posso. Não é eu sou crente, não vou fazer porque eu sou crente. Não, irmão, tem um princípio. Eu não posso quebrar. Existe uma linha que eu não posso atravessar. Então a santificação, ela parte da nossa conduta, da nossa busca, da nossa entrega, da nossa renúncia. Então aqui existem alguns altares que precisam ser quebrados. Não agora, mas há muito tempo atrás, eu estava conversando, mais ou menos discipulando um rapaz há muito tempo, na área de Irajá, um amigo, a gente trabalhava junto, e algumas coisas surgiam, e no trabalho ele era cristão. Ele falava, vou fazer, que isso não tem nada a ver. Eu falava para ele, cara, eu não vou. E ele falou, cara, você tem que pagar o carro, você tem que um monte de conta. Eu falei, não, mas eu não vou fazer. Eu sou melhor que você, mas não adianta. Eu falei para ele, eu prego, cara. Eu sou um pregador e eu não tenho como eu pregar uma coisa que eu vivo outra. Então eu sei que eu posso falar qualquer coisa, irmão. E vocês receber, mas o problema não é eu falar para vocês, é quando subo no altar
e eu vou semear a palavra e eu sou confrontado por ela porque eu estou falando de uma coisa que eu não vivo. Então o problema não é nem se você enganou alguém ou não, o problema é você e Deus, é o teu coração, a tua mente com Deus. Eu falei para ele, eu nem vou subir no altar em paz. Então, para mim, não. Eu preciso quebrar isso. Fazia antes? Fazia, mas hoje eu não faço mais. E eu preciso entender que eu sou uma nova criatura. Então, irmãos, terceiro ponto é quebra esses altares. Quebra aquilo que era do mundo, quando tu estava lá. Quebra aquilo que é o mundo que colocou. Eu sempre falo isso aqui. Algo que é pecado, não é porque muitas pessoas estão cometendo que falar pode ser pecado, irmão. Agora, muita gente cometendo pecado, porque pecado é pecado. O que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. O Antigo Testamento, o Novo Testamento. Ah, mas agora atualizou, porque agora a gente mora no Brasil, o Brasil é tropical, é quente, é frio, enfim, não vai alterar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, é isso, é isso. É eu que tenho que me adaptar à Bíblia, não a Bíblia se adaptar à minha pessoa. Então, a renúncia é isso. O quarto ponto é esteja atento aos sinais. Sempre vai ter sinais. Por que a gente não vê os sinais? Porque às vezes nós estamos em uma outra vibe. A gente está num outro foco. Então, Gideão diz assim, beleza, quebrou o altar e agora Deus está dando algo para ele maior. Agora você vai lutar quantos mil dias? Tem 32 mil caras, eu só quero 300. E aí, o que ele vai fazer? Senhor, me dá um sinal. E aí ele vai pedir sinal, e o sinal que ele pede, não é nada muito fácil. Ele pede um sinal dentro daquela coerência dos 300, que ele diz assim, olha, eu vou botar a lã aqui na rua, aqui pro lado de fora, e vai virar noite. Se o Senhor é comigo, que a lã esteja molhada e que a terra esteja seca. E aí vira a noite. Virou a noite, ele vai lá e diz, a lã está molhada e a terra está seca. Ó, não se ire contra mim, Senhor. Vou fazer outra. Agora eu quero o contrário. Agora eu quero a lã seca e a terra molhada. Vira noite. E de manhã ele vai lá, o que acontece? Justamente como ele falou. E aí ele diz, agora o sinal já foi dado, eu tenho que avançar. Eu vou falar algo aqui que eu acredito que você também conhece. Tem gente que está 10 anos pedindo um sinal e o sinal está na frente dele e ele não anda. Vai pedindo sinal e o sinal está estampado na frente dele, mas ele só vive de sinal. Sinal, irmão, é uma confirmação para você avançar. Às vezes são sinais que a gente pede, como de Ana. Eu falei aqui na semana passada sobre Ana, um pouquinho sobre Ana, e é um sinal. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entender que é para te devolver. Tá bom, toma aí teu filho. E agora? Devolve. Você vai ver tantos pontos de sinais. Jacó tem um altar dizendo que se Deus mudasse a história dele, Deus muda a história dele. Tantos outros que você vê que faz um voto. Ele identifica o sinal no momento do voto. Esse é o quarto ponto, irmão. Observe os sinais que Deus já está te dando. São portas que abrem, são portas que fecham. São pessoas que você passa a conhecer, são pessoas que saem da sua vida, você não tem nada de saiu. São sinais. São pessoas que vão chegando para te ajudar. Eu aprendi uma vez um curso de liderança, foi um curso muito legal, e o cara falava assim, olha, comemore, celebre quem está chegando. E agradeça para os que ficaram. Porque vai ter pessoas que vão andar com você até um certo ponto, não dali para frente ele não consegue ir mais. Ele só podia andar contigo até ali. Dali para frente ele não vai mais. E aí Deus vai colocar uma outra pessoa para andar dali para frente com você. Aí você quer trazer aquele que parou atrás, você quer trazer ele para o presente, não ele vai retratar, porque ele só ia te ajudar até ali. Você vai ver o que acontece com Abraão e Ló. Para quem não sabe, na cultura, Ló passou a ser filho de Abraão. Porque no momento que o irmão morre, no momento que o pai morre, e ele está na tutela de Abraão, ele agora também é herdeiro de Abraão. Ele é da linhagem de Abraão. Ele vai
ser abençoado por causa de Abraão. É por isso que vai ter livramento por causa de Abraão, porque ele passa a ser filho. Claro, o filho adotado dentro de uma cultura. A mesma coisa acontece com o contexto de Jesus. Que Jesus é filho de Maria, mas por José estar ali presente, ele vai passar a ser considerado filho de José e ponto. Mas ele tem participação, mas agora é filho, porque a adoção no judaísmo traz uma realidade de filho. Então o pai, o legado do pai, a herança do pai, ele adotou um filho, aquele filho adotivo ele passa a ter direito a tudo isso. Então você vai ver que dentro dessa cultura, dentro dessa jornada, é muito presente o que Abraão faz. Ele vai interceder por nós, Deus vai fazer. Então é muito importante nessa jornada. Esse foi o quarto ponto. Esteja atento aos sinais. E o último, para a gente terminar, é se posicione. Você foi chamado, você se arrependeu, você ouviu a voz de Deus, você se projetou, você pediu sinal, deu os sinais, agora se posicione para avançar. Gideão está ali, fez o voto e Deus falou: Gideão, agora vai. É porque não vai dar para entrar nesse contexto. Isso vai ficar para uma próxima vez. Mas você vai ver que Deus está confirmando tanto nos sinais que é para Gideão ir, tanto que o inimigo tem um sonho que eles venceram a luta, de tão desesperado que está o inimigo. Gideão está descendo para ouvir ali no canteiro, ali onde estão os inimigos acampados, e ele vai pelo mato, na surdina, e ele encontra alguns soldados conversando. E um dos soldados está desesperado, dizendo assim: olha, eu estava descansando, dormindo, e eu sonhei que Gideão descia com um exército, e eles venciam. E eles ficaram perguntando assim: mas vencia como? Não sei, eu só sei que ele vencia. Ele descia e ele vencia. Deus permitiu Gideão ouvir o sonho do inimigo, dizendo que Deus era com ele. Não tem mais sinal do que isso? A proporção de 300 homens para 145 mil, como alguns livros, 155 mil homens, é muito grande. 300 de um lado contra uma multidão do outro. E Deus vai dar vitória. As estratégias, você vai ver que Deus ainda manda para eles: ó, desce com cântaro, desce adorando, desce cantando. Sabe o que está dizendo? Muitas das vezes, por uma grande jornada, é literalmente confiar, irmão. É confiar. Não é na força do seu braço. Tem uma palavra, um texto, se eu não me engano, é o livro de Crônicas, que ele diz: essa peleja não tereis que pelejar. Parai e vê o livramento que o Senhor vos dá, porque nessa peleja quem pelejará é o Senhor. Mas ele fala para aquele povo: põe a armadura, pega a espada e vá. E quando você ir, os inimigos vier, para. E para. E os inimigos estão vindo. E não desembainhe a espada. Então imagina, ele está indo com o exército, e de repente Deus fala: para, ele para. E o exército inimigo está vindo puxando espada, lança, o que tem na mão. E Deus está dizendo para eles: não põe a mão em espada, é confiar. De repente passa o vento, passa uma poeira. E quando ele vai ver, os inimigos estão tudo no chão. Porque o Senhor pelejou naquela peleja. Imagina quem está ali, Deus vai pegar a espada e falar: eu vou morrer aqui. É confiar. Sim ou não? A nossa vida é confiar. É confiar que essa palavra é verdadeira, ela é imutável, ela não volta atrás. Para que eu venha viver o que Deus tem para a minha vida, eu só preciso estar na palavra. Se ela diz que Deus vai cumprir os seus princípios, eu só preciso viver os princípios. Se a Bíblia diz que eu preciso seguir o que está aqui para me ter uma vida abundante, eu preciso seguir. A vida abundante, a vida de recurso, a vida financeira estável que está aqui é diferente do que está lá fora. Por exemplo, o que está lá fora você vai ter o dinheiro, mas às vezes não vai ter a paz. Você vai ter dinheiro, vai andar com dinheiro com medo de ser assaltado, com medo de ser sequestrado, com medo de alguém entrar na sua casa. Agora, quando você recebe uma provisão do Senhor, você confia nele. Confia nele. Uma vez eu estava em um determinado lugar e alguém foi dar um testemunho e falou assim: olha, irmão, eu recebi uma grande bênção. E todo mundo querendo saber qual é a bênção, e falou assim: eu não vou contar, irmão, porque
é uma grande bênção, é muito perigoso, eu posso ser sequestrado, eu posso, enfim. E todo mundo curioso para a bênção, né? E aí depois, passou alguns dias, o pastor estava dando estudo lá naquele mesmo lugar e ele falou assim, irmão, como Deus vai te dar uma bênção e você vai ter medo de contar, porque alguém pode te roubar. É Deus que te deu, irmão. O que Deus te deu, ninguém pega, é seu. É seu. Então tem coisas que Deus te dá, não é para você sair contando, para você sair mostrando. Tem coisas que Deus te deu para você fazer. Então, às vezes você tem medo de contar. Estou dizendo você abrir para todo mundo, não, mas contar que você estava orando há 10 anos e Deus respondeu a sua oração com medo. Olha, eu estou orando há 20 anos para o meu filho se converter, mas eu nem posso contar isso agora, porque possa ser que eu conte e ele desvie. A pandemia nos mostrou, irmão, que a igreja estava cheia antes da pandemia. As igrejas por aí estavam cheias, a pandemia veio e o nível baixou, e o nível está baixo até hoje. Você vai ver que muitos foram e não voltaram. E talvez a grande pergunta era, a igreja estava cheia ou a igreja estava inchada? A igreja estava estruturada ou ela estava só naquele momento de euforia? Então existem algumas coisas que a gente precisa entender que Deus pega igual uma peneira. Você bota a terra e vai peneirar. O que é para ficar, vai ficar. E o que não é para ficar, não vai ficar. Então, às vezes, nós só precisamos entender esses 5 passos. Se arrependa, sabe? Destrua os altares, identifique os sinais, se lance. Já que recebeu o sinal, avance, desfrute. Esse é o contexto da mensagem de hoje. Amém, irmãos? Vamos fazer